Eu queria nesta manhã, irmãos, falar convosco, termos uma conversa, Manuel? Termos uma conversa acerca de uma situação que certamente todos nós já passamos por ela, que é ouvirmos alguém acusar Deus de todos os males deste mundo. Responsabilizar Deus pelos males que assolam toda esta sociedade, pelas tragédias que acontecem neste mundo, pelos ódios, pela violência e, acima de tudo, e aquilo que impressiona e que faz com que as pessoas falem com mais veemência, é o facto de haverem crianças que sofrem neste mundo, que são mortas, são maltratadas. E, portanto, algumas pessoas, e eu já presenciei isso, algumas pessoas culpam Deus de toda esta situação. Que Deus é responsável, de facto, por isso. Quando nós, particularmente nós como pais, quando os nossos filhos são acusados de alguma coisa e eles estão inocentes, nós não conseguimos ficar calados. Certo? Nós não conseguimos ficar calados. Mas tudo fazemos para os defender. E às vezes eles até nem têm defesa. Mas nós tudo fazemos para os defender. Porquê? Porque os amamos. O amor leva, de facto, a defendê-los com unhas e dentes. E é, de facto, a responsabilidade de nós, como pais, defendermos, cuidarmos dos nossos filhos. Mas a nossa defesa aumenta, a nossa atitude aumenta, quando nós sabemos que os nossos filhos estão a ser acusados injustamente. E, de facto, porque os amamos, nós às vezes nos revoltamos com a situação. E sabem, também não é justo acusar Deus de todos os males deste mundo. Também não é justo. Eu não fico satisfeito quando ouço, perto de mim, alguém dizer que Deus é culpado, quando eu sei que Deus é inocente. Eu não gosto de ouvir alguém a quem eu amo ser culpado, ser apontado como culpado de algo que não tem culpa, de algo que de facto é injusto a acusação que é feita. E, por isso, depende da situação, mas a atitude deve ser de defender Deus. Não é que Deus precise da nossa defesa. Não é que Deus precise da nossa defesa. Mas eu é que preciso de defender Deus. Porque ao defender Deus, eu estou a dar o meu testemunho publicamente de que me identifico com Deus. Que me identifico com esta palavra. E mais ainda, acima de tudo, com essa minha atitude, eu estou a tentar esclarecer e ajudar alguém que anda enganado. Alguém que precisa de conhecer a verdade. Alguém que precisa de conhecer a verdade. Que precisa de conhecer a verdade acerca de Deus e que precisa de conhecer a verdade de Deus. Porque este mundo anda enganado. Este mundo vive na mentira. Porquê? Porque tem desprezado a verdade. E é importante que este mundo conheça a verdade de Deus, a verdade acerca de Deus. E eu acredito que muitas pessoas, possivelmente quase todas as pessoas que falam dessa forma, elas falam assim porque não conhecem Deus. Porque não conhecem a sua palavra. Porque não conhecem a verdade.
Mas nós, pela graça de Deus, conhecemos a verdade. E é importante que, de facto, possamos mostrar a este mundo a verdade acerca de Deus, a verdade de Deus, ajudando essas pessoas a perceberem que Deus não as odeia, Deus não quer o mal delas, mas pelo contrário, Deus as ama. Porque a ideia que as pessoas têm, porque são motivadas, são influenciadas pela mentira, ou seja, por Satanás, que é o pai da mentira, influenciadas por essa mentira, então a ideia que elas têm acerca de Deus é falsa, é mentira. E por isso dizem o que dizem, culpam Deus. Mas Deus não tem culpa. Aliás, se nós que conhecemos minimamente as Escrituras, se nós nos lembrarmos, Deus não criou o homem, nem criou este mundo como ele é hoje. Deus não criou este mundo como ele é hoje. Deus não criou o homem como ele é hoje. A Escritura diz-nos em Gênesis, no capítulo 1, nós, ao longo deste capítulo, há que nos fala acerca da criação, da obra de Deus, de toda a criação, de todo o universo, de todo aquilo que existe. Há, de facto, uma frase que acompanha toda a criação. E essa frase diz no capítulo 1 de Gênesis, versículo 10, e chamou Deus à porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. Viu Deus que era bom. Portanto, tudo aquilo que Deus faz é bom. Por isso, jamais Deus podia fazer algo que fosse para que o homem morresse, que o homem sofresse, que fosse para, de facto, condenar o homem. Porque tudo quanto Deus faz é bom. Diz este versículo 10, o versículo 12, a parte final, e viu Deus que era bom. Versículo 18, e viu Deus que era bom. Versículo 21, e viu Deus que era bom. Portanto, Deus, tudo aquilo que fez, era bom. Portanto, quando Deus criou toda a sua obra, não havia mal, não havia ódio, não havia violência, não havia nada daquilo que existe hoje. Portanto, quando Deus fez a sua criação, não foi para prejudicar o homem, não foi para mal do homem, mas era para bem do homem, para que o homem pudesse viver. Deus não criou o homem para morrer. Deus criou o homem para viver. Deus criou o homem para ser o louvor da sua glória. Deus criou de facto o homem para que tivesse algo de bom. Lemos capítulo 2 e verso 9, que diz: E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. O Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para comida. Portanto, o homem tinha aquilo que precisava, aquilo que era bom. E diz o versículo 15: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Deus criou o homem e colocou no jardim do Éden, onde o homem tinha tudo aquilo que precisava. Onde tinha de facto tudo aquilo que era, diz a Escritura, como já lemos, era bom. Portanto, não havia nada de mal. Não havia de nada prejudicial, de facto, para o homem. Versículo 17: Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Portanto, Deus criou o homem, colocou-o no jardim,
onde ele tinha tudo para viver, em paz, tranquilidade, onde tinha comunhão com Deus. Porque lemos nas Escrituras que o homem, Adão e Deus, se encontravam pelo a viração do dia, no final do dia. O homem e Deus se encontravam, tinham comunhão, falavam. Portanto, aquilo que Deus criou não foi para que o homem sofresse, para que o homem tivesse necessidades, para que o homem tivesse dores, nada disso. Deus criou de facto tudo para que o homem vivesse em paz, tivesse tudo aquilo que precisava para viver, pudesse ter comunhão com Ele, tudo. Agora, Deus não criou o homem um autómato para fazer unicamente a sua vontade. Deus capacitou o homem para tomar decisões, o chamado livre-arbítrio, em que o homem podia escolher entre aquilo que Deus lhe oferecia ou o contrário. Deus disse-lhe: da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Portanto, o homem fez uma escolha. Deus colocou o homem perante uma escolha. E o homem fez a sua escolha. E a sua escolha foi exatamente o contrário daquilo que Deus lhe oferecia. O homem rejeitou Deus. O homem rejeitou Deus. Fez a outra opção. E na sua opção de comer do fruto da árvore que Deus tinha dito para não comerem, de todo o jardim podiam comer, podiam desfrutar, mas daquela árvore não podiam comer, pois foi precisamente dessa árvore que Adão e Eva comeram. Tentados por Satanás, levou-os a comer. E este ato de desobediência alterou tudo. Alterou tudo. Alterou a relação que o homem tinha com Deus. Alterou toda a situação da própria criação. Afetou tudo. Afetou tudo. Diz no capítulo 3 de Gênesis, no versículo 14, diz: então o Senhor disse à serpente, ao Satanás: porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda a besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e porás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o desejo descerá para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher, comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Maldita é a terra por causa de ti. Por causa do homem, por causa da escolha do homem, não por culpa de Deus. As coisas estão como estão, este mundo está como está, não por culpa de Deus, mas por culpa do homem. Por culpa da escolha que o homem fez. O homem deixou-se tentar por Satanás. E o que aconteceu foi que entregou a Satanás todo o poder, todo o domínio. Entregou-se nas mãos de Satanás, que ele sim, ele governa este mundo. Ele sim é responsável pela situação em que de facto este mundo se encontra. E esta atitude do homem afetou a relação que o homem tinha com Deus e afetou inclusivamente a própria criação. Porque nós lemos em Romanos, na carta aos Romanos, no capítulo 8, na carta aos Romanos, no capítulo 8, e verso 22, lemos que o Senhor dizendo: porque sabemos que toda a criação geme, está juntamente com dores de parto até agora. Afetou a própria criação, afetou tudo. Quando Deus criou os animais,
Eles não eram carnívoros. Eles não se odiavam uns aos outros. Eles não se matavam uns aos outros. Aliás, os animais, se lermos atentamente o que lemos o que está escrito em Gênesis, nós vemos que os animais eram herbívoros. Tanto o leão como todos os outros animais. Não havia inimizade entre eles. E o facto de o pecado ter entrado no mundo, o facto de Satanás ter tentado e o homem ter caído, afetou não só a relação do homem com Deus, mas como afetou os animais, afetou toda a criação. Tudo foi afetado por causa do pecado. Portanto, a culpa não é de Deus. Diz também em João 16:33, o Senhor Jesus Cristo diz, João 16:33, o Senhor Jesus Cristo diz, desculpa, 16:33, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz no mundo. No mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Portanto, o homem deixou de ter paz, deixou de poder desfrutar de tudo aquilo que tinha e passou a ter aflições. O homem passou a ter angústias. O homem passou a ter sofrimento. Passou a sofrer, tal como lemos em Gênesis. O homem passou a ter aflições. Mas essa foi a escolha que o homem fez. Não é justo culpar-se Deus por uma escolha que foi o próprio homem que fez. Não é justo culpar-se Deus quando Deus fez tudo para que o homem não tivesse aflições, para que o homem não passasse pelas angústias, não passasse por tudo aquilo que passa. Tudo fez para que o homem não sofresse os horrores que se vivem neste mundo. Os horrores que se vivem neste mundo. E de facto, às vezes ouvimos notícias que nos deixam horrorizados. Como é que é possível que o homem consiga fazer tamanha barbaridade? Mas consegue e faz. Porquê? Porque o homem entregou todo o poder a Satanás. Porque o homem entregou tudo a Satanás. É ele quem governa. E é ele quem realmente afeta todo este mundo. Em Mateus 5, Mateus capítulo 5 e verso 45, lemos assim: para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz com que o sol se levante sobre maus e bons e a chuva deixa sobre justos e injustos. Nós vivemos neste mundo onde, de facto, os acontecimentos, aquilo que acontece, afeta toda a gente. E afeta-nos, inclusive a nós que somos crentes, afeta-nos. Também sofremos os mesmos problemas. Afeta-nos os problemas das doenças, afeta-nos os problemas da violência. Vivemos neste mundo, afeta-nos tudo isso. Mas a verdade é que agora não estou só. Agora o Senhor está comigo. E ainda que eu tenha que passar pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. O Senhor não me deixa nem me desampara. O próprio Senhor Jesus Cristo, em Mateus, no capítulo 4, o Senhor Jesus Cristo ele foi tentado por Satanás. Lemos no capítulo 4. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado por Satanás. É Satanás quem tenta. O apóstolo Tiago diz que a Deus não tenta ninguém. Deus a ninguém tenta. Satanás tenta. Leva-nos a fazer coisas erradas. Leva-nos a fazer coisas que desagradam a Deus. Inclusivamente, ele tentou o Senhor Jesus Cristo. Tentou impedir que o Senhor Jesus fosse à cruz. Lembram-se do que é que o Senhor disse lá em Gênesis em relação à serpente? Que punha inimizade entre o fruto de uma e de outra, em que a serpente morderia o calcanhar e o filho
A semente do homem lhe pisaria, a semente da mulher lhe pisaria a cabeça. Isso aconteceu no Calvário. O Senhor Jesus Cristo, ele foi ferido. Ele feriu o Senhor. Mas o Senhor Jesus magoou-lhe a cabeça. Destruiu. Ele sabia perfeitamente que se o Senhor Jesus fosse à cruz, era a sua derrota. E ele foi derrotado no Calvário. E então ele tudo fez. E lemos assim neste capítulo 4 e versículo 8. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a sua glória. E disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Isto significa o quê? Satanás mostrou-lhe todo o seu poder. Mostrou-lhe todo o seu domínio. É como ele dissesse: sou eu que domino aqui. Sou eu que realmente controlo tudo isto. Sou eu que manejo os homens como eu quero. Eles fazem aquilo que eu quero. Eu tenho pleno, total domínio sobre eles. Eu tudo isto te darei se prostrado me adorares. Portanto, ninguém dá nada que não seja seu. Satanás é ele que tem o domínio sobre este mundo. É ele que leva pessoas a fazerem coisas inacreditáveis. Já repararam que, por vezes, nós ouvimos notícias de assassinos? Pessoas que cometem barbaridades. E se vão entrevistar as pessoas que conviveram com eles toda a vida, e as pessoas dizem: eu não quero, nem acredito que ele foi capaz de fazer uma coisa destas. Uma pessoa que foi sempre amiga, que teve sempre um bom comportamento, como é que é possível que ele tenha feito isso? É possível. Porque todos aqueles que não estão nas mãos de Deus estão nas mãos de Satanás. São marionetas nas suas mãos. É ele que os instiga a fazerem coisas tremendas. A fazerem, de facto, atos inacreditáveis. Que infelizmente nós vemos por este mundo fora. Satanás domina. É ele quem controla. É ele quem manobra todo o homem. Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer no sofrimento do homem. Mas antes, Deus tem prazer na salvação do homem. Diz na carta a Timóteo que Deus tem prazer na salvação do homem. Aliás, o versículo mais conhecido de toda a Escritura qual é? Deus amou o mundo de tal maneira. Como é que alguém que ama o mundo pode levar o homem a cometer tamanhas barbaridades? Como é que alguém que ama o homem ao ponto de entregar o seu filho na cruz pode fazer com que o homem mate, que o homem cometa as maiores barbaridades? Portanto, a culpa não é de Deus. A culpa é de Satanás. É ele quem governa, é ele quem de facto manobra todas as coisas. O Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de João, no capítulo 8, João capítulo 8 e versículo 44, lemos assim: diz o Senhor Jesus aos religiosos da altura, diz-lhes eles: Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. O Senhor Jesus Cristo: vós tendes por pai ao diabo. E, atenção, todos aqueles que não têm por pai a Deus, têm por pai ao diabo. E diz aqui este versículo: e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Os nossos desejos são os desejos de Satanás. Ele manobra-nos e leva-nos a fazer o que ele muito bem entende. Eu dou graças a Deus, porque estou nas mãos de Deus. Satanás tudo faz para destruir-me, para me levar de facto a duvidar de Deus. Tudo fará para destruir a minha comunhão com Deus. Não temos dúvida disso. A palavra de Deus nos exorta e nos fala acerca disso. Mas eu dou graças a Deus porque tenho como pai
o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, possa chamá-lo de Pai. Ele é o meu Deus, porque um dia Ele me salvou. Eu sou dele. Mas todo aquele que ainda não creu no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, continua escravo de Satanás, continua nas garras de Satanás e continua a ser uma marioneta nas mãos de Satanás, que lhe continua a dizer, ele é mentiroso, e continua a transmitir a mentira. Tu não precisas de Deus para nada. Tu próprio consegues resolver os teus problemas. Para que é que precisas de Deus? Isto é mentira. Todo homem precisa de Deus. Isto é as falsas notícias que Satanás anuncia a este mundo. E o problema é que sabem qual é? É que as pessoas ouvem essas notícias e desprezam a verdade. Desprezam a palavra de Deus. E por isso eu espero que nenhum de nós aqui cometa esse erro de ouvidos à mentira e despreze a verdade. A verdade que está contida neste livro. E a verdade é que Deus não é culpado, é que Deus é amor, é que Deus nos ama, que Deus quer o melhor para nós e tem o melhor para nós. E o melhor para nós é a salvação em Cristo Jesus. Ainda eu tenho aqui um dia as coisas voltarão durante um período de tempo, as coisas durante 1000 anos após esta dispensação da graça, em que Deus está oferecendo a salvação a este mundo de graça, pela fé. Ninguém tem que fazer nada, basta crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. É isso que Deus está a oferecer a este mundo. Mas esta dispensação um dia vai terminar. O Senhor virá buscar a sua igreja. E depois haverá a grande tribulação e por aí fora. E depois o Senhor virá instaurar o seu reino. O chamado reino milenal. Eu não sei se a igreja vem ou não reinar com o Senhor. Mas há uma coisa que a palavra de Deus nos diz. É que onde Ele estiver, nós estaremos com Ele para sempre. Onde Ele estiver, nós estaremos com Ele para sempre. Por isso, é possível que nós venhamos também com Ele para reinar e estar com Ele durante esse período, o chamado milénio. Esse período que nós temos em Isaías, Isaías capítulo 11, que nos fala das características desse reino. Nesse reino, e as características desse reino será de paz, verdadeira justiça, não haverá doenças, não haverá problemas nenhuns. Sabem o que é que diz a Escritura? Que o leão pastará com a ovelha. Imaginem o que é hoje um leão pastar ao lado de uma ovelha. Que rico petisco. Seria o que o leão dizia. Mas nessa altura, o leão pastará com a ovelha, porque o leão passará a ser herbívoro como foi no passado. Portanto, tudo será diferente. Diz a Escritura que haverá paz entre as nações, em que as armas que os homens hoje se gladeiam, as espadas, as lanças, se transformarão em enxadas e utensílios para lavrar a terra. Durante esses 1000 anos isso vai acontecer. Porquê? Porque Satanás está preso. Lemos em Apocalipse, capítulo 20 e versículo 2, em que Satanás está preso. E porque ele está preso, ele não tem influência neste mundo. Ele não afeta este mundo. Então, durante esses 1000 anos, tudo voltará a ser como Deus tinha planeado. Mas agora não é assim. Mas, portanto, irmãos, nós, às vezes, sem querermos, podemos também culpar Deus. Às vezes, hoje nos nossos dias, quando surgem os problemas, quando surgem as dificuldades, às vezes nós dizemos, Deus já não me ama. Porque aconteceu qualquer coisa na nossa vida. Ao dizermos isso, estamos a dizer que Deus é culpado do que é que nos está a acontecer. Isso não é verdade. Deus não é culpado. Por isso, devemos ter também cuidado com as coisas que dizemos. Porque podemos estar também a colocar culpa naquele que é inocente.
Nós temos o exemplo de Jó. E rapidamente, já é meio-dia, mas permitam-me só 5 minutos. No livro de Jó, no capítulo 1, nós temos este homem de Deus, este grande homem de Deus, em que o testemunho que Deus, é Deus que dá, não é o homem, é o testemunho que Deus dá acerca de Jó é tremendo. Diz ele no versículo 1 que Jó é um homem sincero, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Portanto, é um homem que é o exemplo. É um homem que teme a Deus, é um homem que cuida da família, porque nós lemos depois mais à frente que ele oferecia holocaustos pelos seus filhos, preocupado com os seus filhos, não vão eles cometer algum pecado, alguma coisa que desonre o nome de Deus. Portanto, era um homem que temia a Deus. E nesta passagem nós temos também que no versículo 6, e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Satanás veio com os filhos de Deus. Sabem, há características que Satanás não tem. Ele não é omnipresente, nem é omnisciente, que é aquilo que Deus é. Portanto, ele não sabe o que é que se passa, ele não sabe tudo, não vê tudo, não pode estar em todo o lugar ao mesmo tempo. Ele não tem essas características. Por isso, diz ele, qual é a resposta? E o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor, de rodear a terra e passear por ela. Vai rodeando, vai passeando, vai lançando os seus dardos inflamados, vai destruindo. Portanto, ele tem os seus ministros, tem aqueles que ele usa para colocar o mundo na situação em que está. Então, diz o Senhor Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. É um homem que se desvia do mal, é um homem reto. E Satanás, e o que é que disse? Pois ele é assim porque tu dás-lhe tudo. Ele é rico. Ele é rico. Ele tem muitos filhos, ele tem uma fortuna incalculável. Tira-lhe isso tudo e vais ver. Então, Deus disse, versículo 12, disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendes a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. O Senhor permitiu que Satanás tocasse na vida de Jó. A vida dele não lhe podia tirar, mas podia tocar naquilo que ele tinha. Deus pode permitir que coisas aconteçam na nossa vida. Mas mesmo que ele permita que coisas aconteçam na nossa vida, ele não nos deixa só. Ele está connosco. E ele nos dá ânimo e forças para ultrapassar essas situações. E reparem que quando as coisas começaram a acontecer, quando os filhos de Jó morreram, quando começou tudo aquilo que estava a acontecer, nós lemos que, versículo 16, estando ele ainda falando, o servo, o mensageiro, veio outro e disse, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e só escapei para trazer. Fogo de Deus! Foi fogo de Deus que caiu? Foi Deus que mandou aquele fogo? Não, foi Satanás. Deus permitiu que Satanás afetasse, tocasse nos bens, naquilo que Jó tinha. Portanto, não foi fogo de Deus. O que vem sobre a nossa vida que seja mal, não vem de Deus. Por vezes Deus permite que coisas aconteçam na nossa vida. Mas Ele diz, estarei contigo todos os dias da tua vida. Todos os dias o Senhor está connosco. E mesmo que tenhamos que passar por alguns momentos difíceis, lembramos, e para terminar mesmo, na segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo, ele diz, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, e versículo 7, capítulo 12 e versículo 7, diz assim, e para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás,
para me esbofetear a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas angústias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. O que é que Paulo diz? Um mensageiro de Satanás. Ele não culpa Deus. Aquilo que lhe tinha acontecido, eu considero que é um mensageiro de Satanás. Portanto, irmãos, não culpemos Deus. E quando ouvimos alguém culpar Deus, esclareçamos as coisas dentro daquilo que nos for possível, para que as pessoas conheçam verdadeiramente quem Deus é e o Deus de amor. Para que as pessoas entendam e percebam que Deus as ama, que Deus não quer o mal delas, que Deus quer é o bem, é que vivam. Irmãos, eu não confio no Senhor Jesus Cristo apenas para resolver os meus problemas neste mundo. A minha confiança no Senhor é em relação à condenação eterna. Aqui eu sei que o Senhor pode me livrar, eu sei que Ele cuida de mim, os problemas vêm, a minha atitude deve ser orar ao Senhor. Que o Senhor nos ajude e nos dê ânimo para vencer e, acima de tudo, que os momentos difíceis que passemos sejam para a glória do seu nome. Que mostremos que verdadeiramente amamos o Senhor, confiamos nele e entendemos que a culpa não é dele. A culpa é minha. A culpa da situação que vivemos é nossa, porque entregamos nas mãos de Satanás todo o poder, tudo aquilo que se passa. Portanto, só temos é que dar graças a Deus por Ele nos amar e por Ele ainda querer ter comunhão connosco. Que o Senhor nos abençoe.